Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais um resumo aqui no nosso canal, né? Onde pela primeira vez nesse canal vou fazer um resumo da Copa do Brasil, no caso da Copa do Brasil 2025, da fase oitavas de final, onde eu vou falar um pouquinho dos confrontos, vou falar dos resultados, pigarro, dos resultados, dos confrontos e mais outras coisas também dessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil de 2025. Rodada essa que começou no dia 29 de julho, na terça-feira, e terminou no dia 31 de julho, na quinta-feira, também conhecido como ontem, no momento que eu gravo esse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá então para o nosso resumo, né? Vamos lá então, começando então com o primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil, o único jogo de terça-feira. Foram um jogo na terça-feira, 5 jogos na quarta e 2 jogos na quinta-feira. Começando então com o jogo de terça-feira, Botafogo 2, Bragantino 0. Gols de Montoro, primeiro gol dele com a camisa do Botafogo, e Alexandre Barbosa. O Botafogo abre uma boa vantagem nessas oitavas de final. O Botafogo que leva para o jogo de volta lá em Bragança Paulista a vantagem de poder perder por até um gol de diferença para conseguir a classificação. É óbvio que temos mais 90 minutos, o Bragantino pode buscar virada, tudo pode acontecer no jogo da volta. Mas ainda assim, cara, é uma boa vantagem pro Botafogo, cara. Uma boa vantagem pro Botafogo, que abriu essa vantagem aí numa boa, de forma tranquila e sem muito susto, cara. Sem muito susto para o Botafogo, que leva uma boa vantagem pro jogo da volta lá em Bragança Paulista. Vamos lá então para o próximo confronto dessa rodada de oitavas de final da Copa do Brasil. Agora sim, vamos agora para os jogos de quarta-feira. Começando então com CSA 0, Vasco 0. No jogo onde contou com a expulsão do João Vitor, zagueiro do Vasco, aos 40 minutos do segundo tempo, ou seja, lá no final do jogo. E o tropeço do Vasco, cara. Tropeço do Vasco, mesmo que tenha sido fora de casa. O CSA é um time da Série C do Campeonato Brasileiro, cara. O CSA que, inclusive, eliminou o Grêmio nas oitavas, ó. Na terceira fase, na fase anterior, na Copa do Brasil. Com polêmica, é verdade. Mas eliminou o time do Grêmio. E, cara, mesmo assim, o CSA é um time da Série C do Campeonato Brasileiro, sabe? E esperava mais do Vasco, cara. Esperava mais do Vasco. É claro que o Vasco está numa situação muito ruim, uma situação muito delicada, mas mesmo assim, cara, o Vasco é muito mais time que o CSA, então era meio que o mínimo que podia esperar do Vasco era algo mais do que isso, sabe? Então, enfim, né? É claro que o jogo da volta, ainda temos o jogo da volta lá em São Januário, onde o Vasco aí sim pode se redimir e tal, mas ainda assim, cara, um tropeço, mano, um tropeço que basicamente obriga o Vasco a vencer o jogo lá em São Januário se quiser classificar sem ter tantos problemas nessa fase conturbada que o time Cruz Maltino vem enfrentando já há tempos, né? Vamos lá então para o próximo confronto dessas oitavas de final. Bahia 3, Retrô do Pernambuco 2. Duelo do Nordeste na Copa do Brasil. No jogo que o Bahia foi campo ali com o time meio reserva e tal. O Bahia abriu 2-0 com 20 minutos de jogo, com 2 gols de Lúcio Rodrigues. Mas ainda no decorrer do jogo acontece a falha do goleiro Ronaldo, do goleiro do Bahia. Se não me engano, foi o primeiro gol, cara. Se eu não estou muito enganado, foi o primeiro gol, ou foi no segundo? Que o. Foi no primeiro, cara. Foi no primeiro gol que o Ronaldo comete esta falha na saída de bola do Bahia, onde ele foi dar o chutão, acabou de chutar a bola em cima do jogador do Retrô e com o gol aberto a bola vai pro gol, né? Logo depois o Bahia faz o terceiro gol com o gol de William José. Um bom jogador, diga-se de passagem. No finalzinho, o Retrô tentou assustar, diminuindo com um gol de Franklin Mascote. Olha o nome do cara, mano. Franklin Mascote. Meu divino. Mas, enfim, o Retrô tentou dar um sustinho ali, mas acabou que não deu em nada. E o Bahia vence o jogo de ida na Fonte Nova. E, cara, o Bahia jogou com o time reserva, cara. O Bahia fez o que tinha que fazer na Fonte Nova. É claro que ele tem que ter muito cuidado com o jogo da volta lá no Pernambuco. No Pernambuco ou em algum outro lugar, mas comando de campo do Retrô. E tem que ter cuidado, cara. Tem que ter cuidado, mas ainda assim,
o Bahia abre vantagem aí no confronto contra o time do Retrô. Vamos lá então para o próximo confronto, o quarto dessa Copa do Brasil. Cruzeiro 0, CRB 0. Simplesmente o resultado mais surpreendente até aqui dessa Copa do Brasil, viu? 0 a 0 Cruzeiro e CRB no Mineirão. Se o jogo fosse lá em Alagoas, até poderia dizer alguma coisa, tipo um tropeço, mas enfim, até o jogo da volta do Mineirão. Mas não, cara, esse jogo foi no Mineirão, na casa do Cruzeiro. O CRB consegue arrancar o 0 a 0 fora de casa. Tem coisas que só o futebol e a Copa do Brasil nos proporcionam, né, cara? Tem coisas que só a Copa do Brasil é capaz de proporcionar, cara. Resultadaço pro CRB, mano. Resultadaço para o CRB, obviamente, que consegue arrancar um 0 a 0 contra o Cruzeiro dentro do Mineirão, hein? Caramba! Agora o Cruzeiro vai ter que buscar atrás, ó, as ideias. Vai ter que correr atrás. Jogo da volta lá no Rei Pelé, em Maceió, Alagoas. O CRB, por sua vez, traz um bom resultado de fora de casa e tem a missão aí de fazer seu dever de casa e protagonizar uma zebra nesta Copa do Brasil, né? Vamos lá então para o próximo confronto aí da rodada. Internacional 1, Fluminense 2. O Fluminense abriu o placar logo cedo com o gol de Everaldo. Chuta, Everaldo. O Internacional até empatou com o gol do Carboneiro, que, diga-se de passagem, vem fazendo uns golzinhos, hein? Mas, 5 minutos depois, Everaldo de novo resolveu chutar a bola pro gol de novo balançou a rede. E grande resultado pro Fluminense, cara. Grande resultado aí pro Fluminense, jogando fora de casa. Traz mais conforto pro Fluminense pro jogo da volta no Maracanã. E é vantagem, né, cara? É vantagem mínima, eu sei, mas ainda assim, cara, você conseguir um bom resultado jogando fora de casa é primordial, cara. Num torneio de mata-mata é primordial, né? E eu tenho certeza que esse resultado, caso o Fluminense se classifique, sem sombra de dúvidas, será fundamental. O Internacional, por sua vez, vai ter que correr atrás, cara. Vai ter que correr atrás, não conseguiu fazer o dever de casa e agora a missão dele é correr atrás do jogo da volta lá no Rio de Janeiro. Vamos lá então para o próximo confronto de quarta-feira, o último dia de quarta-feira. Corinthians 1, Palmeiras 0. Derby paulista e deu Coringão. Ai, ai, será, Corinthians? Será, velho? Ai, mano, eu não quero me iludir não, cara. Espera, não se iluda, seu cabeção. Espera o jogo dar volta para ver o que acontece. Aí depois você se ilude, tá? Depois, tá? Mas, enfim, com o gol solitário de Memphis Depay, fala dele. O Corinthians consegue um baita resultado no Clássico Paulista, cara. Muitas apontavam o Palmeiras como favorito para esse confronto, levando em consideração o momento atual que o Corinthians vive, um cenário de instabilidade dentro de campo e todo aquele cenário caótico que todo mundo já tá ligado no extracampo. O Palmeiras é considerado ainda, apesar desse resultado, o favorito nesse confronto, né? Afinal de contas, tem o jogo da volta ainda lá no Allianz Parque. E é por essa razão que eu não quero me iludir, cara. Porque ainda tem o jogo da volta lá no Allianz Parque, coisa até confirmar a classificação lá no jogo da volta, né? É claro que o Corinthians leva pro jogo da volta a vantagem do empate para conseguir a classificação, mas ainda assim, cara, tem que ter muito cuidado, cara. Principalmente no derby, no clássico contra o seu maior rival, tem que ter o máximo de cuidado possível, cara. O máximo de cuidado possível. Mas, ainda assim, resultado que pode ser importante, cara. Resultado, pode não, né? Resultado importante para o Corinthians levar vantagem pro jogo da volta fora de casa, né? Mas, como nem tudo na vida são flores, tivemos a chamada polêmica de arbitragem, né? E olha, é polêmica das grandes, viu? Essa aqui não é uma polêmica, não. É uma senhora polêmica, tá? Quem tá acompanhando, quem tá acompanhando já tá ligado, mas quem não está acompanhando, quem tá por fora, aconteceu simplesmente esse pênalti. Ah, esqueci de citar, né? Antes de citar então, a polêmica de arbitragem. Teve esse pênalti perdido pelo Yuri Alberto, que se ele converte seria 2 a 0 para o Corinthians, o que seria uma vantagem ainda maior. Mas acabou que o Yuri Alberto perdeu a cobrança de pênalti. Eu fiz
pós-jogo, inclusive uma coisa que eu esqueci de citar, eu fiz pós-jogo desse confronto Corinthians e Palmeiras, se você não viu, passar depois. Mas, enfim, cara, era pra ter sido maior, se não fosse esse pênalti perdido do Yuri Alberto, mas, enfim, né? E agora sim, vamos pra bendita polêmica de arbitragem. Este gol anulado do Palmeiras. Ai, meu sagrado, que lance. Olha, cara, eu não... Mano, eu não sei o que dizer não, velho. Honestamente falando, inclusive já dando pequenos... Não, cara, não vou dar spoiler não, mas... Ah, mano, já tô dando spoiler mesmo? Mano, eu não sei o que falar, mano. Eu, honestamente falando, eu não faço ideia do que falar desse lance, velho. Eu, honestamente falando, eu não... É um lance muito ajustado, cara. É um lance muito, assim, milimétrico, sabe? Milimétrico do milimétrico, tá ligado? É um lance, assim, bem difícil, cara. Bem difícil que... Nossa, cara, frita a cabeça de qualquer um, cara. Frita isso aqui, tá fritando a cabeça de geral tá fritando a cabeça com isso aqui, velho. É claro que muita gente afirma que uns falando que tava impedido, outros falando que não tava. A grande maioria palmeirense, né? Alguns aí já, Palmeiras foi roubado. E, enfim, cara, é um lance que tá dando o que falar. E era óbvio, né, cara? Era óbvio que seria um lance que daria muito o que falar. E enfim, cara, eu honestamente falo, não tenho tanto repertório pra falar sobre esse lance, cara. Mas, olha, que esse lance aqui tá dando o que falar, olha. Ai, ai, meu sagrado, meu sagrado. Mas, enfim, aconteceu a polêmica. Mais uma, né, envolvendo a arbitragem. Inclusive, cara, no vídeo que eu fiz do pós-jogo Corinthians e Palmeiras, eu toquei num ponto em relação à arbitragem brasileira. Dá uma conferida lá, cara. Dá uma conferida lá no pós-jogo. Tenho certeza que você vai gostar, cara. Tenho certeza que você vai gostar e você vai também, você vai saber qual é o meu posicionamento em relação à arbitragem brasileira, em relação a essa questão aí do impedimento do VAR, né? Vamos lá então para o próximo confronto. Aqui a gente finaliza os jogos de quarta-feira. Vamos então para os jogos aí de quinta-feira, começando então com São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. O São Paulo, atualmente clube da Série A, o Atlético Paranaense atualmente na Série B, inclusive faz uma Série B horrenda, mas enfim. O São Paulo abriu 2-0 com gols de Paulo Maia, um golaço, diga-se de passagem, e Ferreirinha já tem 7 gols na temporada em Neto. Faltou 3, Neto. Ai. O Atlético até diminuiu com o gol do Kevin Viveiros, mas acabou que não adiantou. Não adiantou. E São Paulo abre vantagem, cara. São Paulo abre vantagem no jogo de ida, faz o dever de casa no Morumbi, mas acabou com o São Paulo, cara, pela questão de nível técnico, pelo fato do São Paulo ser o time da Série A e o Atlético ser o time da Série C e tá passando um momento bem complicado, bem conturbado, dá pro São Paulo fazer mais, cara. Dá pro São Paulo fazer muito mais do que acabou fazendo. E pelo que eu vi de alguns comentários de São Paulinos, eu acabei não assistindo esse jogo, mas pelo que eu vi de comentários aí da galera São Paulina, dá pro São Paulo ter feito mais, era pro São Paulo ter feito mais do que isso, inclusive, mas acabou que não fez. E, cara, querendo ou não, esse gol aqui do Viveiros pode fazer diferença no jogo da volta lá em Curitiba, viu? Esse gol do Viveiros pode fazer total diferença. Jogo da volta lá na Liga Arena. Antes era Arena Baixada, agora mudou pra Liga Arena. Enfim, cara. Ainda assim, o São Paulo leva a vantagem do empate para o jogo da volta para conseguir a classificação para as quartas de final, né? Vamos lá então para o último confronto dessas oitavas de final. Flamengo 0, Atlético Mineiro 1. Outro resultado, grande resultado, cara. Resultadaço que o Galo consegue em pleno Maracanã contra o Flamengo, né? Flamengo atual campeão da Copa do Brasil e reencontro, tá? Reencontro entre Flamengo e Atlético, eles que fizeram a final da Copa do Brasil do ano passado. E meio que o Atlético, pelo menos no jogo de ida, consegue meio que uma metade da vingança, vai. Metade aí da revanche. A outra metade, obviamente, vai ficar pro jogo da volta lá na Arena MRV. E caso o Atlético se classifique, aí sim, cara, vai ser uma revanche do Galo, né? O Galo que, com o gol de Tomás Coelho, numa
paçocada simplesmente federal do senhor Léo Pereira. Meu amigo, Léo Pereira do céu, o que tu fez aí, cara? Você tá doido, mano. Nossa, mano, que paçocada do Léo Pereira, hein? Nossa senhora. Mas enfim, graças a essa integrada, ó, meu Deus do céu, essa entregada do Léo Pereira, o Galo consegue um gol aí com o Tomás Coelho e vence o Flamengo dentro do Maracanã para levar vantagem pro jogo da volta lá na Arena MRV, né? Esse jogo que ainda teve o lance do pênalti não marcado a favor do Atlético. É aquela coisa, né, cara? Polêmica de arbitragem. Sempre aparece, né, cara? Sempre aparece. Só que, cara, pelo que eu vi de alguns comentários aí, mano, parece que nem os jogadores do Atlético reclamaram do lance e tal. É claro que alguns aqui. Teve esses dois aqui que falaram que a bola bateu no braço e tal, mas reclamação assintosa mesmo não houve, sabe? Não houve por parte dos jogadores do Atlético, então acabou que esse lance meio que passou batido, sabe? Meio que passou batido. E é um lance assim, duvidoso, cara. É um lance assim, bem duvidoso. E eu não tô vendo tantas opiniões assim, como por exemplo o gol anulado do Palmeiras, o que é óbvio, né? Mas, enfim, cara. Enfim, é outro lance que, cara, o Varane tá de fato com o braço meio que aqui não, um pouco abaixo do ombro e tal. E enfim, cara, é um lance assim bem duvidoso, bem duvidoso. E é isso aí, cara. Esse foi então o nosso resumo aí da Copa do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Compartilhe para consumir meu conteúdo. Forte abraço, Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, é nóis.